carne cheirosa e moça, alva e macia, que me alimenta o fogo dos desejos. Remordo-te a magoar-te com meus beijos, e o instinto que eu domo e me crucia. Dos meus olhos desprendem-se lampejos, acendidos na lúbrica magia do teu corpo de Vênus, na ambrosia dos jambos do teu seio e nos adejos febris, se neste anelo que o domina meu amor borboleta se tornasse das que andejam felizes na campina. Meu amor, louco e voraz, essa rosa de sangue, flor divina, viveria a sugar na tua face. Adolfo Santos. Está aqui esse poema, publicado no Correio da Pedra. Pedra, Alagoas, 21 de março de 1926. E é exatamente sobre esse trabalho extraordinário desenvolvido pelo professor, meu amigo, professor, escritor Edivaldo Nascimento, que a gente hoje vai, aqui no programa Café com Poesia, dissecar um pouco dessa trajetória para fazer essa obra maravilhosa. Primeiro, parabéns, rapaz. Isso é um presente que você dá a Alagoas, não só a Alagoas, né? Ao Brasil, né? Porque o Delmiro Gouveia era um homem além fronteiras e tal. Obrigado pelo convite, aí ter aceito o nosso convite e vir ao nosso programa e trazendo essas joias. Obrigado, Chico. É um prazer voltar ao Café com Poesia. Tá bom. Vamos tomar logo um cafezinho? Eu queria saber como iniciou tudo isso e a longa trajetória, né? Foram 4 anos. 8 anos. 8 anos? 8 anos. 8 anos de pesquisa e para publicação. Claro. Eu tenho me dedicado, Chico, e já tive a oportunidade de nesse programa, gravar o resultado da minha pesquisa de mestrado, né, que culminou com o livro Delmiro Gouveia, A Educação na Pedra. Justamente neste período em que eu desenvolvi a pesquisa de mestrado, né, que realizei na Universidade Federal de Alagoas, sob a orientação do nosso querido, eterno e saudoso Elcio Versosa, neste período em que eu pesquisava sobre educação em Alagoas, que eu tive contato com o jornal Correio da Pedra, em busca de fontes que pudessem me possibilitar interpretar e analisar todo o contexto educacional desenvolvido por Delmiro Gouveia no sertão alagoano. Eu tive no Instituto Histórico e Geográfico realizando pesquisa e me deparo com o jornal Correio da Pedra, uma coleção quase completa deste semanário. E ao ter contato com este semanário, de pronto eu percebia a importância que ele tinha, não só como guardião da memória do sertão, no período de 1918 a 1930, que foi o período que esse jornal esteve em circulação, mas na memória do sertão do São Francisco. E de pronto o jornal foi a minha principal fonte, né, documental que eu utilizei no meu mestrado, e não tinha conhecimento da existência de outra coleção. Existem inúmeros espaços, alguns no Arquivo Público de Pernambuco, um número ou outro em alguns arquivos no Rio de Janeiro, mas esta coleção, que é de propriedade do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, ela é uma coleção, né, com o maior conjunto de exemplares deste jornal. E, logicamente, que a nossa preocupação é que a sociedade tivesse acesso, os pesquisadores, os historiadores, aqueles que gostam de ler sobre o sertão, de conhecer mais sobre o sertão. E eu estou falando de 2010, então foi quando eu estava desenvolvendo a pesquisa do mestrado. Então, a partir daí,
paralelo ao mestrado que eu desenvolvia, eu já começava a desenhar a perspectiva de publicar este jornal. O jornal, em geral, numa condição razoável, muitos exemplares, né, pelo tempo, é um jornal que agora, em outubro deste ano, né, completará 100 anos que iniciou a sua circulação. Então, você já tinha dificuldade de manusear, de pegar no papel, enfim. E aí fui trabalhar junto ao Instituto Histórico, junto ao secretário de Comunicação, nosso amigo Enio Lins, que como jornalista, de pronto, né, percebeu também que né, um grande legado para o jornalismo alagoano, nordestino e brasileiro, porque foram muitos os jornais que circularam em Alagoas. Para você ter uma ideia, Moacir Medeiros de Santana levanta isso, estudou e publicou sobre a história da imprensa em Alagoas, Félix Lima Júnior e outros historiadores, e nós podemos perceber que foram quase 300 jornais que circularam do final do Império até as primeiras décadas do século XX. Mas poucos tiveram suas coleções preservadas. Poucos. Isso se deve a uma série de fatores, inclusive as perseguições que os jornalistas e a imprensa, né, sofria, principalmente quando se tratava de uma imprensa oposicionista. Né? Então, os relatos da prisão, da tortura, até do assassinato de jornalista ao longo da nossa história, e, logicamente, também pouco se cuidou de preservar essas coleções. Então, quando a gente tem, né, um jornal, de certa forma, preservado, e a gente republica, né, essa coleção, de certa forma, uma homenagem também à memória do jornalismo alagoano. Uhum. Então, nós, ao longo desse período, fomos mostrar a importância desse jornal. O ano de 2017, o ano passado, teve o marco dos 100 anos, né, do assassinato de Delmiro Gouveia. E, logicamente, o governo do Estado, compreendendo, né, a simbologia que representa e representou o Delmiro Gouveia para o sertão alagoano e para os sertões do Nordeste, abraçou esse projeto dentro do projeto dos 200 anos de Alagoas. Como eu estava realizando doutorado e estava justamente num processo de doutoramento, né, fora do Brasil, o processo foi retardado, mas no início desse ano nós retomamos esse projeto e no dia 5 de junho, data do nascimento de Delmiro, de 2018, nós tivemos a oportunidade de lançar esta coleção no Instituto Histórico e Geográfico, com o apoio do governo do Estado, através da imprensa oficial, da Secretaria de Comunicação. E hoje, né, as instituições, as universidades, os centros de pesquisa já têm acesso a esta coleção, haja vista que a única coleção existente no Instituto Histórico, ela não permite que as pessoas estejam manuseando, porque o próprio tempo, né, cuidou de deteriorar esse impresso. Então, durante este período, foi um trabalho de digitalização, de organização, e nesse trabalho de organização eu tenho o prazer de ter dividido, né, esse trabalho com a professora e antropóloga Luitgarde Oliveira Cavalcante Barros, esta alagoana radicada no Rio de Janeiro, que junto comigo cuidou da organização, né, dessa coleção. E ele está todo digitalizado e a disponibilidade dele, por exemplo, quem não conseguia adquirir ele publicado, ele, enfim, para pesquisa, como faz? Na verdade, em razão, né, da própria lei eleitoral, nós estamos aguardando passar o processo eleitoral, né, em curso no Brasil e em Alagoas, para que seja impresso, né, um número maior que será destinado às bibliotecas públicas
a outras instituições que ainda não tiveram acesso à coleção, e também a gente já discute um meio de disponibilizar em formato digital, né? Até para facilitar também, haja vista que nós temos aqui quase 1.600 páginas de jornais, né? Dividido em 4 volumes, né? Nós dividimos 1922, 23 e 24 é o volume 1, 1925 e 26 o volume 2, 27 e 28 o volume 3 e 1929 e 30 o volume 4. Nós não temos, infelizmente, na coleção de 1918, 1919 e 20 e 21, em razão de estar muito deteriorado, né? O jornal deste período já estava muito deteriorado, e aí nós fizemos a opção, né, por publicar aquilo que estava legível, que estava melhor preservado. Aí, então, é interessante no jornal porque tem registros locais, quer dizer, registro da região do sertão, Delmiro e aquela região circunvizinha, mas tem também notícias nacionais e internacionais, não é? O jornal, ele era editado, né, lá na Vila da Pedra. Ele tinha a sua redação na Rua 13 de Maio, né, e a tipografia funcionava dentro da Fábrica da Pedra. Mas eles primeiro tinha espalhado no Brasil vários correspondentes. Então, Maceió, Recife, o Rio de Janeiro, Aracaju, e muitas cidades do interior, que o próprio jornal, né, traz uma descrição dos municípios em que tinha correspondentes, o que caracterizava que era um jornal que ele conseguia ter uma distribuição bastante ampla. Não era um jornal que ficava regionalizado. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é que esse jornal ele teve 4 editores, que eram homens cultos, eram homens bem informados, eram homens que se dedicavam, né? Eram poetas, escritores, e você percebe uma linha editorial do jornal extraordinária, Chico, porque você tinha os mais diversos temas de interesse nacional, internacional e regional, era abordado no Correio da Pedra. Então, geralmente, a primeira página tinha um editorial sobre, quando eram temas regionais, por exemplo, o problema da seca era frequentemente abordado, da imigração, da instrução pública, da violência, do banditismo, mas ao mesmo tempo temas como a economia brasileira, temas como o cenário político nacional, temas como o cenário político internacional era abordado, e notícias de vários jornais, como Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, O Globo, eram replicadas no Correio da Pedra. Interessante é que, por exemplo, alguns intelectuais alagoanos que também com frequência escreviam no Correio da Pedra. Então, aí eu gostaria muito, e os nossos telespectadores também, claro, eu acredito, né, de saber assim deles. Você pode pensar alguns que escreviam então no jornal para dizer para nós, mas isso só depois do nosso intervalo. Já já a gente retorna, já com Edivaldo Nascimento, escritor e professor, falando exatamente sobre essa joia aqui, o Jornal Correio da Pedra. Já já. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games.
Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A gente estava esperando chegar as primeiras imagens, porque o pessoal do navio já nos avisou que isso ia acontecer. E daí elas chegaram e todo mundo no escritório comemorou, foi uma coisa muito emocionante. A história do Greenpeace começou junto com o mar, atrelada a navios. A primeira vez que um grupo de ativistas se juntaram foi para pegar um navio pesqueiro para tentar parar um teste nuclear que estava acontecendo no Alasca. Os navios do Greenpeace permitem que a gente leve as campanhas para o mundo inteiro. A primeira expedição do Esperança aqui no Brasil levou as primeiras imagens dos corais da Amazônia para o mundo. Apesar dela só ter tirado fotos, com isso os cientistas já conseguiram informações muito valiosas que eles não conseguiriam não fosse o navio do Greenpeace. O Esperança está voltando para o Brasil em 2018. Dessa vez, nós vamos para outras áreas que ainda não foram nunca vistas. Vamos tentar entender qual é a extensão desses corais. Poder ir para lugares onde ninguém nunca foi traz uma emoção muito grande de nos sentirmos realmente exploradores modernos, indo para locais, vendo coisas que ninguém nunca viu antes. A tripulação é formada por pessoas no mundo inteiro. Dentro dessa tripulação, 5 dessas pessoas vão ser cientistas brasileiros. Tudo isso só é possível através das pessoas que assinam as petições, são os grandes defensores dos corais da Amazônia. É impossível não lembrar das primeiras expedições do Greenpeace e pensar que, de novo, estamos vindo para conseguir defender a foz do rio Amazonas contra as petrolíferas que pretendem explorar a região. Essa aventura está só começando. Você também pode fazer parte dessa história. Junte-se a nós. Somos Greenpeace. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com meu amigo, escritor, professor Edivaldo Nascimento, que trouxe essa joia para nós. Então, o jornal Correio da Pedra. E a gente estava falando sobre alguns intelectuais, não é? De Alagoas, escritores tal, que também colaboraram com o jornal. E dentre eles, você poderia citar alguns? Moreno Brandão, Dalberto Marroquim, Jaime da Altavila, para citar alguns desses intelectuais. Um outro aspecto que merece destaque no Correio da Pedra eram as colunas. Colunas esportivas, colunas religiosas, coluna que noticiava nascimentos, batizados e casamentos. O registro dos visitantes, das pessoas que iam até o núcleo fabril da Pedra ou a cachoeira de Paulo Afonso. E aí nós podemos rastrear um conjunto de autoridades políticas, do mundo intelectual, religioso, que visitava naquele período a fábrica da pedra, o núcleo fabril da pedra e a cachoeira de Paulo Afonso. Por exemplo, em 1925, uma comitiva dos descendentes, né, da família Orleans de Bragança voltam à cachoeira de Paulo Afonso para fazer o itinerário que o Dom Pedro II tinha feito, né? E isso mereceu um destaque do Correio da Pedra. Durante 2 semanas consecutivas, o jornal tratou de narrar, né, todo o roteiro, né, de visita dos descendentes da família Orleans de Bragança. Mas é possível, por exemplo, registrar a visita dos bispos, arcebispos de Olinda e Recife, de Aracaju, de Penedo, de São Paulo, né? Porque a cachoeira de Paulo Afonso, ela atraía, né,
visitantes do Brasil e do mundo. Da mesma forma, o interesse por ver o desenvolvimento de uma vida urbana e industrial, né, que foi iniciada ali, né, por Delmiro Gouveia, também atraía um conjunto de pessoas de todas as partes do mundo que queriam ver aquela epopeia, né, nas palavras de Félix Lima Júnior, né, e de Mauro Mota, de civilização de terras, águas e gentes. Então, eram muitas as visitações e o jornal também registrava isso. As propagandas, você imagine que, desde propagandas de remédios, de atendimento médico, a propagandas de carros Ford. Imagine no sertão uma página inteira de propaganda de carros Ford. Estou falando de 1922, 23, 24. Né? Então, era o jornal, né? O jornal conectando os sertões, né, do São Francisco com os grandes centros do Brasil e do mundo. É uma coisa muito interessante, porque pessoas que você citou, como Jaime de Altavilla, Moreno Brandão e tal, são pessoas que pensaram Alagoas, né? A identidade alagoana, né? Então, o nosso povo, nossos costumes, tradições, enfim. E isso eles retrataram nos seus livros, e o Jaime de Altavilla na poesia dele também e tal. Moreno Brandão, que é historiador. Né? Então, o jornal também traz essa contribuição, sim, de você pensar o seu lugar, não só o sertão, mas Alagoas como um todo, né? Claro. Quando o Marroquim, em 1922, organizava a publicação da grande obra Terra das Alagoas, por exemplo, e foi até o município de Água Branca colher dados e informações para o livro, o Correio da Pedra registra. Posteriormente, o Correio da Pedra registra uma correspondência recebida, né, do Marroquim, da Itália, onde ele se encontrava já organizando a publicação do livro. Então, uma obra, né, tão importante, né, para a história, a memória, a cultura alagoana, né, o Correio da Pedra traz esses registros. Né? O Cangaço é uma página à parte também no Correio da Pedra, porque você tem, por exemplo, em 1922, o primeiro ato de Lampião como chefe de grupo. Isso os pesquisadores do Cangaço, os historiadores do Cangaço narram isso, tratam disso, que é a invasão do bando de Lampião à cidade de Água Branca, quando o Lampião foi, né, tomar satisfação, foi ao encontro, né, do delegado Amaurílio Batista Vilar, e invade a cidade de Água Branca, a casa da baronesa de Água Branca. Isso acontece no dia 26 de junho de 1922, uma segunda-feira. Na mesma semana, na edição do jornal, o jornal traz uma matéria, né, narrando com detalhes, né, a invasão do grupo de Lampião à cidade de Água Branca. Mas, posteriormente, quase que no rastro do Cangaço, o jornal noticia as ações de volantes, de cangaceiros, do grupo de Lampião, mas não só do grupo de Lampião. As notícias que chegavam de Pernambuco, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, a movimentação das forças policiais em busca, né, do Cangaço, mas também o jornal tomava partido no sentido de fazer denúncia contra o banditismo, cobrar das autoridades as providências cabíveis, atribuir ao Cangaço, por exemplo, a retirada da mão de obra, né, as pessoas que se retiravam da região por medo da violência, enfim.
Quem pesquisa o cangaço, eu lhe digo que seguramente tem muitas informações ainda não do conhecimento público e de muitos historiadores Que estão aqui. trazidas pelo Correio da Pedra. Muito, muito interessante, né? Principalmente observando-se a época e quem estava à frente, ou seja, quem era o editor do jornal, quem era responsável por isso, pensar o jornal, o pensamento, existia editorial, não é? Os editoriais, que no primeiro momento, quem foi o primeiro? Na verdade, o Adolfo Santos, que era casado com uma sobrinha do Delmiro, a Laura Gouveia. O Adolfo Santos era um contador que Delmiro conhecera ainda na época do Recife e que em 1909 Delmiro vai buscá-lo para residir lá no sertão alagoano. E o Adolfo, na minha opinião, se constitui no grande gerente do Delmiro, mas era um homem não só do fazer, mas era um homem do pensar. E Adolfo Santos, ele, quando é inaugurada a Fábrica da Pedras em 1914, ele é o primeiro gerente. E ele fica até basicamente 1927, durante 13 anos, ele é o gerente geral da Fábrica da Pedra, é o grande homem da confiança do Delmiro, e era um homem de uma sensibilidade poética, artística, escrevia maravilhosamente bem, aliás, publicou livros, era um memorialista, inclusive tem um texto deixado por ele, Depoimento para um Estudo Bibliográfico, que ele escreve em 1946, em que até hoje é um dos principais documentos da memória de Delmiro Gouveia. Então Adolfo Santos é quem inicia, quem leva adiante o grande sonho de Delmiro de fazer circular o jornal Correio da Pedra. Então você é um pesquisador, um estudioso do sertão, né, das histórias do sertão, do homem do sertão, né, tanto na sua geografia como na sua antropologia cultural, né? Você é um cara que e você é um homem do sertão, no sentido lato da palavra. Então esse é mais um trabalho que você tem dentre tantos. Mergulhou na vida e obra de Delmiro Gouveia, do cidadão Delmiro Gouveia, mas também no pensamento de Delmiro Gouveia. E você sempre traz essa pesquisa, torna ela pública, que as pessoas tomem conhecimento, tal, uma característica, e um pensamento direcionado, científico, mas de fácil apreciação. Eu li a sua obra e vejo muito isso. Depois do Correio da Pedra, vem mais coisas por aí? Eu estou na fase de conclusão do doutorado, pensando o sertão dos anos 40 e, logicamente, outros trabalhos aí eu pretendo publicar posteriormente. Aí você vai ter o compromisso de vir aqui no nosso programa, quando isso estiver pronto, para a gente oferecer aí para os nossos telespectadores. Edivaldo, muitíssimo grato pela presença e esse presente que você dá aí também ao povo de Alagoas, não só o povo de Alagoas, né, o povo brasileiro, trazendo essa obra fantástica aí, Correio da Pedra. Muitíssimo obrigado. Eu que lhe agradeço, você que além de amigo é um grande entusiasta dos sertões do Nordeste. Muito obrigado. E vamos lá ao sertão, estou querendo voltar lá. E até o nosso próximo encontro.